Qual foi o objeto da sua pesquisa no mestrado? Então, inicialmente, né, o tema da minha pesquisa teve como título A Razão Prática no Pensamento de Immanuel Kant e a Relação com a Praxis Humana. E aí, pelo próprio título, a gente já consegue mais ou menos compreender o objeto da minha pesquisa durante o mestrado. Antes de introduzir um pouco a discussão sobre esse objeto, e assim apresentando a ideia central, né, que eu desenvolvi durante o mestrado, é importante a gente ter em mente que Kant é um autor moderno, como eu já tinha dito anteriormente, e nasceu ali na Alemanha, né, no ano de 1724, e morreu no ano de 1804. Então, Kant viveu o século que a história conhece como o século das luzes, né, o iluminismo. E no que diz respeito ao aspecto moral da discussão tratada por Kant, é importante a gente considerar essa relação que há entre o fato de Kant ter sido influenciado pela perspectiva iluminista e o fato também de, quando a gente considera o iluminismo na Alemanha, Kant também auxiliar nessa influência do próprio desenvolvimento do iluminismo alemão. E aí, feito essa introdução inicial, né, para a nossa reflexão, quando a gente trabalha com o discurso moral kantiano, que, ao meu ver, é uma das mais belas propostas morais que a gente encontra dentro da filosofia, quando a gente toma a filosofia em sua totalidade, e aqui eu faço um outro parênteses antes de iniciar, e trago um outro livro para, posteriormente, quem estiver nos escutando, poder também ler, que eu acho um livro muito interessante, que é de um autor americano chamado Edgar Sidgwick. E aí o livro, denominado Por Ética, vai tratar da discussão ética filosófica a partir de três perspectivas didáticas, né? Por um lado, ele vai considerar que a discussão ética na filosofia antiga, ela se deu mais num viés ligado à questão que a gente pode chamar de virtudes, então ele vai denominar de uma ética das virtudes ali na filosofia antiga e na filosofia medieval. Quando chega na filosofia moderna, particularmente considerando a discussão kantiana, ele vai entender que há em Kant uma ética que é chamada de deontológica, porque é uma ética do dever, e, posteriormente, na contemporaneidade, vai haver uma ética mais ligada a uma perspectiva utilitarista, né? Uma perspectiva mais pragmática, né? Então, esse autor ele trabalha de maneira didática toda a ética filosófica no conjunto dessas três discussões. Por um lado, as virtudes, por outra, a questão deontológica, e por outra, a questão pragmática. E aí a gente considera a ética de Kant dentro dessa questão da deontologia, do dever, né? E quando a gente trabalha com o discurso moral kantiano, que, ao meu ver, é uma das mais belas proposições morais que a gente encontra na filosofia, a gente encontra um certo dualismo de posições. Porque, por um lado, é essencial a proposta moral de Kant, e por isso é fundamental para a própria compreensão do seu contexto, mas, por outro, apesar de ser uma proposta muito simples, ela tem uma dificuldade de ser posta em prática. E essa dificuldade de ser posta em prática vai fazer com que o discurso moral kantiano ele seja passível de críticas, e de críticas que são posteriores a autores posteriores a Kant, né? E aí esses autores, se a gente tomar como linha geral, né, eles vão atacar o discurso moral kantiano especificamente em dois quesitos, né, principais. Por um lado, vão acusar Kant de um rigor formal, de um rigor excessivo nas suas fundamentações morais, e aí a gente pode pegar, por exemplo, Hegel, o próprio Nietzsche também vai fazer essa crítica lá na Gaia Ciência, e por outro, a gente também vai ver críticas inseridas ao discurso moral kantiano que vão ser tomadas na premissa de uma fundamentação sem matéria aplicável. Então, eles vão dizer que, basicamente, o imperativo categórico ele pode ser dividido em três partes, assim como Kant fez essa divisão. E, num primeiro momento, a gente teria aquilo que eles vão denominar de fórmula da lei universal, para mostrar a necessidade da conformidade entre a máxima adotada e a lei universal com a validade para todos os seres racionais. Então, o indivíduo, nesse primeiro momento, ele deve adotar máximas que têm em vista a universalização. Ou seja, dito de outra forma, o indivíduo só poderia fazer aquilo que ele pensasse que o outro sujeito também guiado pela mesma máxima poderia fazer, porque a lei ela é universal e possui validade para todos os seres racionais. Só que o imperativo categórico ele não tem apenas uma perspectiva formal,
ele também tem uma perspectiva material, e, nesse sentido, ele pode ser aplicado na praxis humana. Aí onde ele desenvolve, esses autores, né, e outros também, desenvolvem aquilo que eles denominam de fórmula da humanidade como um fim em si mesmo. Se na primeira parte eles valorizam essa necessidade da igualdade entre os seres, né, discorrem sobre essa necessidade de uma igualdade entre os seres, que adotam princípios subjetivos tendo em vista a lei objetiva necessária e universal, nesse segundo momento, esses princípios são adotados tendo em vista a necessidade de considerar, acima de tudo, a dignidade humana. Então, você não pode agir, de acordo com Kant, né, numa perspectiva moral, e ferir a dignidade do outro. Então, como consequência, você nunca pode tratar o ser humano simplesmente como um meio. Você tem que tratá-lo sempre como um fim. E quando não puder tratar sempre como fim o ser humano, né, porque isso implicaria novamente esse cair nesse rigor formal, você deve tratá-lo como um meio, mas considerando também como fim. E a gente percebe que isso hoje é muito difícil, né, na nossa sociedade, principalmente porque a gente usa muito o outro como um meio, simplesmente como um meio para eu alcançar algo. Então, a gente acaba, nesse sentido, quando a gente age dessa forma, deixando à parte o imperativo categórico e retomando o imperativo hipotético. E essa crítica que Kant faz a essa forma de ação. E, por fim, né, a última fórmula que esses autores desenvolvem para trabalhar com a determinação completa de todas as máximas é a fórmula da autonomia. E aí, nessa fórmula da autonomia, eles destacam a importância do sujeito em ser autolegislador racional, do princípio que rege o seu agir moral, tendo em vista, acima de tudo, essa universalidade, né? Kant considera o sujeito, mas ele toma como anteposto a isso a premissa de que os outros sujeitos também são sujeitos. Então, a mesma lei que é válida para mim é válida para todos os outros, né? E por isso, a necessidade dessa conformidade entre as máximas e a lei, como ele destaca inicialmente no princípio formal. E por que é que Kant começou o estudo em torno do imperativo categórico a partir do princípio formal? Isso aí ele deixa claro na segunda crítica, né, na crítica da razão prática. Ali no primeiro capítulo, quando ele vai desenvolver as proposições fundamentais práticas puras, né, ele vai dizer, olha, é necessário o estudo do imperativo categórico, do mandamento do dever, primeiro de um ponto de vista formal, para destacar a sua necessidade e a sua universalidade. Mas uma vez que eu estabeleço esse princípio necessário e universal, eu devo mostrar que ele é aplicável na praxis humana, nos casos que envolvem a praxis humana, né? O cotidiano, né? O dia a dia. Por isso que, acima de tudo, apesar de existir esse aspecto formal no mandamento do dever, ele também tem esse aspecto material e, nesse sentido, ele é aplicado nos diversos casos do cotidiano, né? Então, resumindo tudo, a gente trabalha com o imperativo categórico de forma fragmentada para poder desenvolver tudo o que Kant esmiuça para ele, né? Apresentar todas as suas características, mas, acima de tudo, valendo-se dessa tese da equivalência entre as fórmulas, a gente destaca no imperativo categórico a necessidade dele ser formal e, ao mesmo tempo, aplicável nos casos do cotidiano.